Fala, meus queridos! Bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fankhauser, o seu canal agrícola. E hoje um dia de chuva aqui na nossa propriedade. Subi aqui na lavoura para mostrar para vocês o nosso milho safrinha. Já está na quinta para sexta folha. Também quero mostrar as nossas bases embutidas. Em dia de chuva elas estão funcionando, então é interessante mostrar isso para vocês. E para quem já viu eu fazendo essas bases embutidas, também dá uma atualização de como elas estão funcionando. Então me acompanha até o final do vídeo que tem muita coisa interessante para você ver. Eu também vou dar algumas explicações sobre o nosso milho safrinha. Não me canso de mostrar isso. Olha aqui no rastro do trator. A água vai correndo e vai cavocando. Olha aí a quantidade de valeta já que tem. Vai ficar o barulho da chuva no guarda-chuva do começo ao fim do vídeo, então espero que não esteja incomodando muito. Aí está a nossa lavoura. O milho está muito bonito mesmo. Nós passamos esterco líquido nessa roça. Mostrei isso em um vídeo. Para quem é novo no canal, entra no meu canal e olha. Tem vários vídeos de a gente fazendo silagem nesse pedaço, plantando, passando herbicida, passando esterco líquido. Mas como a gente passou uma camada fina, por enquanto não dá para ver diferença onde foi passado e onde não foi. Provavelmente não vai dar tanta diferença, porque foi pouco esterco, então foi pouco adubo. Não deu tempo, a chuva não deixou a gente passar. Olha como tá bonito o pezinho. Ele está com 4 a 5 folhas. Não achei nenhum pé até agora com a sexta folha. A sexta folha tá dentro do cartucho ali saindo ainda. Que as duas pequenininhas de baixo não conta. Só conta pra cima. Tá na hora de passar a primeira mão de ureia. Milho safrinha não dá tempo de passar duas mãos, senão passar meio cedo. Na verdade já tinha que ter passado a mão de nitrogênio semana passada, né? Mas agora vamos passar a mão de nitrogênio. Provavelmente dentro de 10 dias tem que passar a última mão, que esse milho já vai estar com mais de 80 centímetros de altura. Que na safrinha ele cresce muito rápido. Aqui é uma base antiga. Na verdade eram os antigos murunduns que eram feitos, ó. Dá pra ver o desenho aqui. E meu pai, quando comprou esse terreno há mais ou menos uns 20 anos atrás, esse é o primeiro terreno que ele comprou aqui da frente onde a gente mora, ele abaixou os murunduns. Deixou desenhado no chão assim, mas abaixou que dê para plantar em cima. E para quem não sabe, os murunduns antigamente eles eram feitos bem alto, que não dava para passar com máquina por cima. Era um sistema diferente de fazer. E evoluiu para as bases embutidas que a gente tem hoje. Melhorou bastante. Ó, o murundum continua vindo para cá, enche de água. A tifto vinha até aqui assim para lá. Era tudo tifto. Foi plantado milho do cedo. Não faz 1 ano e meio, faz nem um ano que foi destruído. Porque a segunda safra agora, na verdade é o primeiro ano, né? Uma safra de milho no cedo e essa safrinha de milho agora. Ainda tem grama brotando. Vamos lá perto olhar, ver como que tá o milho lá. Lá tem muito mais matéria orgânica na terra do que nessa parte aqui. Olha como sobrou bastante talo da silagem aqui. Até alguém tinha comentado se não valia a pena pegar com a automotriz, com a colheitadeira de silagem e cortar mais baixo para aproveitar esses talos. Eu não vejo necessidade, porque esses talos não têm valor energético nenhum para as vacas praticamente. E eles têm algum valor nutricional para a terra sim. A maioria do potássio fica acumulado na parte de baixo do pé. É em teoria, né? Não sou especialista nesse assunto. Olha a grossura desse pezinho aqui, desse tamanho. Tá o dobro a grossura do talo do que os outros pés. Os outros pés para lá estão fininhos assim, ó. E esse aqui tá um monstrengo. Bem parelhinho. Nasceu muito bem o milho, não falhou praticamente nada. Mas nunca que falhou os 5% que eu esperava que ia falhar. Por mais que a gente plantou debaixo de chuva, levamos 3 dias para plantar. Meu irmão começava a plantar de meio-dia, quando era 6, 7 horas da tarde chovia. Aí só conseguia entrar de novo na roça no outro dia de meio-dia. Quem acompanhou meu vídeo de plantio viu a saga que foi para plantar esse milho. Grudava a terra na plantadeira, mexeu na regulagem, porque daí grudou terra no barro, nos pneus. Olha aqui esses pés, eles estão mais baixinhos. Mas olha a grossura. Estão bem diferentes do que no milho para lá. Dá muita diferença a matéria orgânica. Bom, olha a palhada que tem no chão também, né? Olha só. Matéria orgânica aqui, cobertura tá muito alta. Isso aqui faz diferença pro milho.
Quando a gente fez silagem, o milho aqui produziu mais. Ele produziu mais do que o outro pedaço, é um alqueire e meio dos 8 que a gente fez silagem. Esse aqui deu muito mais silagem, era visível a quantidade de silagem que dava mais. Isso que a gente não teve a oportunidade de medir. Mas só para vocês terem uma noção, gravem bem essa imagem, que agora eu vou entrar no pedaço para lá que não era tífido, para mostrar a diferença. Aproveitem a paisagem, ó. As nuvens baixando, que aqui nós estamos a 720 metros de altitude, bem mais alto em relação aos outros morros. Lá dá para ver que tem uns morros bem altos, estão tapados pelas nuvens. Deixa eu subir mais em cima aqui para ver mais longe. Vou pegar uma print de um dia que não tá chovendo, para vocês verem o diâmetro dos morros para lá e como que tá com neblina agora. Ó, põe a print no cantinho da tela aí. Vocês viram a diferença? Ah, muito bonito. Aqui dá pra ver bem, ó, os desenhos dos murunduns antigos. Aí o meu pai só pegou a máquina e abaixou. Eles continuam segurando a água. Não é base embutida, é simplesmente murundum abaixado. Vou fazer um malabarismo aqui, segurar o meu guarda-chuva. Quase que eu derrubei vocês. E dá pra ver o desenho, ó, o murundum vinha, faz a curva e vai pra lá. Aqui o de baixo é a mesma coisa, faz a curva, vai pra lá. Ele ali já não tem mais. Mesmo assim, esse murundum aqui estourou. Ele estourou aqui, ó, e fez uma valeta. Por que que ele estourou? Porque não tem pra cima. A água acumula, aqui em cima ainda tem outro. Aqui em cima, ó, tem mais um, que é o que vai pra lá e faz a curva pra lá. Mas ele tá meio longe, mesmo assim ele acumula água ali, dia de muita chuva, daí estoura. Não infiltra. Ele não tá esparramando aquela água que vem no meio pros lados do murundum. Ficou, provavelmente na hora de desmanchar, eles jogaram um pouco de terra dentro do murundum. Aí não dá nível suficiente para a água correr para as bordas, para essas pontas assim. Daí ele fica tudo acumulado aqui no meio, em vez de correr para as bordas. Aí ele fica acumulado aqui e estoura o murundum. Por isso que tem que ser no nível para a água se espalhar. Aí infiltra e não estoura. Vamos lá nas bases embutidas para vocês verem como que funciona lá. Aqui dá para ver a diferença. A tífito é logo ali. Aqui já termina tífito. E aqui 10 metros para dentro, onde nunca teve grama, sempre foi lavoura. Os pés são bem fininhos, ó. São bem mais finos os talos dos pezinhos. E bem mais dispareio também. Tem mais falhas. Aqui tem mais falhas do que ali. E eu achei que na tífito ia falhar mais. Para vocês verem a diferença que dá. Matéria orgânica, né? Terra forte, foi adubado tudo igual, plantado tudo igual. Mas ali tá na segunda safra de milho. Foi tífito mais ou menos uns 7 ou 8 anos. E sempre bem adubado. Aqui o carreiro onde foi passado herbicida. Esses pezinhos aqui provavelmente não vão se recuperar. Bom, tá chovendo bem, quem sabe se recupera. Ó, aqui eu tô dentro do murundum, ó. Tem água acumulada. Só que é meio baixo, né? Então chove muito, escorre ali, ó. Já tem até escorrendo. Até porque aqui o plantio não foi feito exatamente em nível. Foi descendo aqui. Porque não tem como fazer muito em nível. Vocês viram ali o formato do murundum. É um buraco meio estranho. Já tem que fazer em nível aquela caída para lá onde tá as bases embutidas. Vamos dar um pulo lá, que eu tô falando demais, não tô chegando nas bases embutidas. Aqui onde foi errado a canhãozada da automotriz dentro do caminhão, caiu silagem no chão. Ó, o milho não nasce. Tem uma tira mais pra frente ali que tem bastante. Aí fica assim. Matéria orgânica pro próximo ano, mas esse ano não nasceu. Porque a semente de milho fica no meio da silagem. A planta dele é regulada para inteirar só de 4 a 6 centímetros. Aí fica assim. Pelo menos esse ano não tivemos muitos problemas com a compactação no solo aqui no dia de fazer silagem. Porque não estava úmido, o terreno estava bem seco o dia que fizemos silagem. Então não estou vendo nenhuma marca de compactação aqui na terra. Por isso também que o milho nasceu muito bem o dia que foi plantado. Até porque estava chovendo, a terra estava macia. Chove praticamente todo dia. Por falta de água que esse milho não vai deixar de produzir. E o engraçado é que, engraçado não, né? O normal, chove todo dia, à tarde, e dá sol praticamente o dia inteiro. Essa semana que tá mais chuvoso, tipo agora horário de meio-dia, tá nublado e chovendo. Já tá uns 2 ou 3 dias assim, mas eu acredito que logo o tempo vai endireitar.
e volte a dar sol durante o dia. Isso é muito importante, ter horas de sol, ter luz suficiente para a planta seguir o ciclo dela. Então, por enquanto, esse milho safrinha não aconteceu nada de errado com ele, não tivemos problemas com nenhum tipo de inseto, nem cigarrinha, o clima está ajudando. Se continuar assim, nós vamos colher aí a média de 300 sacos por alqueire no milho safrinha, o que é uma produção bem alta para nossa região. Pouquíssimas pessoas já colheram mais que isso num safrinha. Tem que correr um ano bem perfeito, ser uma qualidade boa, uma adubação boa para colher mais que isso. Vou virar o celular aqui para vocês, e já cheguei aqui nas bases embutidas. Estou aqui no meio já, tem mais bases embutidas para cima de mim. Olha o nosso soja lá, já tem algumas partes começando a cair as folhas de baixo, começando a lourar. Espero que o nosso soja não precise de secar esse ano, não precise, porque às vezes ele começa a secar umas manchas, as outras ficam muito verdes. Mas quem sabe vai ter que secar sim, porque tá chovendo bastante, aí tem umas manchas que se mantêm verde. Ele vai atrasar uns 15 dias a colheita, como chove bem, ele demora mais a madurar. Mas de contrapartida, ele dá mais peso no grão. A gente segura o máximo que dá o soja verde, porque dá mais peso no grão. A gente não costuma dissecar o soja, por exemplo, verde como está aqui. Já vi produtores que fazem isso. Não acho que é algo sustentável para uma lavoura. Apesar que tem pessoas que precisam plantar safrinha, já tem os insumos comprados, terreno financiado, então tem zoneamento para plantar, se obrigam às vezes de secar esse soja para poder colher antes da hora, o que não é o nosso caso. A gente vai plantar trigo depois desse soja, nós teremos uma janela aí de 50 a 60 dias, então se ele atrasar não faz mal nenhum. O negócio é ele madurar tudo junto. Se começar a madurar muito dispareio, nós vamos ter que entrar com pulverizador. O único pedaço do nosso soja que tem marca de pulverizador é esse aqui, os outros não tem. Expliquei num vídeo aí de mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás que a gente não passou inseticida nos outros sojas, só aqui a gente passou uma vez inseticida pro percevejo, que o percevejo atacou, e agora não tem mais, não precisou mais passar nada. Então foi entrado 2 vezes nessa roça, uma vez com fungicida e depois com inseticida. Aí foi posto fungicida também na segunda passada. E acabou, não foi entrado mais. As outras lavouras nem com isso não foi entrado, os outros pedaços de soja. Nós plantemos 15 alqueires de soja e foi entrado esse pedaço aqui, é 4 alqueires de soja. E é isso aí, já falei várias vezes isso, não vou me alongar mais falando soja, que o assunto aqui é o milho. Não está tendo quase escorrimento de água aqui, olha como fica as bases cheias de mato. O bom é que segura elas, o mato mantém a infiltração alta da base embutida. Então a gente passamos o Roundup aqui, para eliminar esse mato da base embutida, até para não virar uma sementeira. Depois o milho vai começar a crescer, como não tem milho ali, fica aberto para a luz, cresce mato de novo. Mas é bom que segura a base, mantém a infiltração dela, só não pode deixar criar capim amargoso aqui, né? Aí ferrou, tem que vir arrancar essas moitas aí. Olha como fica a base de baixo lá na divisa com soja, também puro mato. Vou subindo umas bases ali em cima, ver se está infiltrando. Conforme vai passando os anos, as bases vão aumentando o nível de absorção delas. Até por causa de mato, por causa de tudo isso, vai criando uma ecologia em cima da base, né? Essa primeira safra que nós fizemos, uma chuva dessa já acumulava água dentro, porque a infiltração dela era baixa, estava nova, mas agora eu tô percebendo que está infiltrando muito mais, ó. Praticamente não acumula água dentro. Vou subir numa outra ali em cima, que ela é mais compactada, a última base de cima, até porque ela pega uma área maior do que essas outras. Aquela geralmente é a que enchia primeiro. Aqui, percebe só, aqui não tem mato nenhum na base, não veio mato. E daí também gerou mais escorrimento e entrou mais terra dentro, não absorve tão bem. Vamos ver como é interessante vir um dia de chuva, você percebe esses detalhes. Aí você deve estar pensando, não, mas é por causa da caída. Mas o restante inteiro dessa base para lá não tem água acumulada, porque está cheio de mato. Esse pedacinho não tem mato, não gera absorção. Bem interessante. Vamos ver se nas outras bases esse fenômeno se repete. E o milho que sobrou, a automotriz não chegou muito perto por causa da ladeirinha, ela podia ficar atolada aí. Ali tem uma base, aqui a ponta fica aberta para passar maquinário, para não, porque se emendasse essa base com aquela, fechava, aí ficava difícil de plantar, assim fica aberto para plantar, por exemplo,
planta ao meio dessas duas bases. E aí essa base aqui ficou mais para baixo por causa do nível, e aqui fica aberto para passar direto pro plantio. Aí não estrova muito. E aqui foi feito o plantio em nível, né? Ó, as curvinhas para acompanhar as bases embutidas. Aqui a base fica fechada na ponta, só que ela é fechada, mas um pouco mais baixa que o restante da base, para caso encha não estourar no meio, sair na ponta a água. Teve duas chuvas assim que foi feita que encheu e as águas saíram nas pontas. Não dessa base aqui, que essa aqui saiu na ponta de lá, mas aquela base ali saiu na ponta, e aquela outra base de baixo também estourou lá na outra ponta, lá fez valer. Aquela base de baixo é a maior que tem. Então, como estoura de cima, acumula água da distância da lavoura dela, mais a água que estoura de cima não teve jeito, estourou na ponta de lá. No meio não estourou nenhuma, ainda bem, funcionou muito bem. Olha, não acumula água. Aqui tem um pouquinho acumulado, mas já está infiltrando. Que coisa interessante, eu não tinha percebido isso, que estava infiltrando a mais por causa do mato. Como eu falei, não tinha mais vindo fazia uns 2 meses. 2 ou 3 meses, desde que o milho estava grande, não tinha mais entrado aqui dia de chuva. Ali onde cai espiga de milho, ó. Como tinha milho no cedo, foi plantado milho em cima de milho. Quando passa com a plantadeira, enterra a espiga, depois nasce o milho guacho. O milho guacho também é considerado erva daninha, porque ele atrapalha o outro milho crescer, né? Só que não tem como eliminar milho de dentro de milho. Aqui o que eu falei. Essa aqui até que acumula um pouco de água. Tá certo que o volume de chuva não foi muito grande ainda hoje, mas o solo já está saturado de água, qualquer chuvinha corre. Mas tá funcionando muito bem. Essa base aqui pega essa área de terra. Era a primeira que enchia. Para vocês entenderem, por conta das nossas bases embutidas tem que plantar em nível. Então aqui é nível, para baixo soja, para cima milho, aí vai para lá. Aí descendo aqui é nível, e daí aqui vira nível de novo. Na verdade tinha que descer meio reto aqui para virar nível. Aí o que que o meu irmão fez? Ele plantou de lá para cá o milho, encostou no soja, porque senão o pedaço fica muito grande soja. E daí aqui ele veio plantando de assim, subindo, e ele plantou aqui em cima. Por isso que ficou esse círculo aqui de soja, porque dessa base vai para lá, e vai até aqui assim mais ou menos, e ele só continuou o círculo no nível. E aí ficou um plantio em nível. Olhar de longe ficou meio estranho, um pedaço de soja entrando no meio do pedaço do milho, mas foi a solução que ele achou. E ficou bem interessante, funcionou bem. O dia que ele me explicou como ele queria plantar, eu não entendi nada. Falei, ó, vai lá e planta, que eu não entendi como você quer fazer. Ele veio e plantou, e o plantio ficou bom. Funcionou muito bem desse jeito aí. Esse pedaço aqui que foi feito esse teste em nível dá um pouco mais de 4 alqueires, o que ele abrange inteiro. Não foi feito bases em 4 alqueires, né? Dá mais ou menos uns 2 alqueires e meio que pegou as bases. Mas daí os arredores, que não precisa de base, dá um pedaço aí de uns 4 alqueires e pouco. E é o nosso teste de bases embutidas. Funcionou muito bem. Nós tínhamos que fazer mais esse ano. Esse ano não vamos fazer. Vamos focar em outros trabalhos que nós temos que fazer. Nos próximos anos em diante a gente vê alguns lugares que precisa e começa a adiantar esse tipo de trabalho. Que é bem trabalhoso fazer isso. Vou botar no card aqui em cima o vídeo da gente construindo essas bases embutidas. Então tem que construir, depois tem que catar. Primeiro tem que começar fazendo a marcação com o agrônomo. Depois tem que trazer a escavadeira e fazer as bases. Aí tem que catar as pedras e dar o último arremate antes do plantio. E o primeiro ano para plantar não pode entrar com umidade, porque a terra está mole e você começa a destruir as bases embutidas. Então é um negocinho bem trabalhoso. A gente ano que vem vai retomar esse trabalho de correção aqui do nosso solo. Agora vamos descer para casa, que eu quero mostrar uns projetos futuros que nós temos no caminho. E que vai sair vídeo para vocês provavelmente nas próximas semanas, se der sol para o maquinário vir. Aqui ficou o plantio desnivelado. É uma descidinha que tem no meio. Já corre água. Ó, tira toda a terra dos pés. Provavelmente carrega adubo também embora.
E antes acontecia isso em boa parte da lavoura. Hoje em dia, alguns pedacinhos bem específicos que acontece esse tipo de escorrimento. E esse aqui é o nosso problema crônico, essa estrada. O único jeito é erguer ela de cascalho para fazer a água tentar absorver no meio dela, fazer uns quebra-molas, alguma coisa. O nosso medo de fazer quebra-mola é da água começar a escorrer para o meio da lavoura e fazer valeta no meio da lavoura, o que é pior ainda. Só que na estrada aqui está escorrendo e levando adubo embora, né? Que a água escorre da lavoura para dentro da estrada, forma um rio, leva a terra embora e vai cavocando. Não sei ainda como resolver esse problema. Ano que vem vamos solucionar isso aqui de alguma forma. Muito louca. Teremos que ser criativos. A gente ainda tem umas careiras de eucalipto que eu tenho para sombra para as vacas. Para quem me acompanha mais tempo aqui no canal, lembra que eu tinha aquele alqueire meio de tifto com uma careira de eucalipto assim no corredor para elas ter sombra. E essa careira fica no meio do potreiro das vacas secas, que era das vacas secas, né? Hoje as minhas vacas estão todas confinadas no meu compost bar. E hoje esse piquete aqui fica basicamente para as novilhas, em época de emprenhar até entrar no pré-parto. Hoje tem só 8 novilhas aqui e tem mais de um alqueire de terra, mais ou menos um alqueire de terra de africana para elas. Então é um terreno meio perdido. Eu tenho que terminar nossa sala de alimentação para poder confinar essas novilhas também e aproveitar esse alqueire de terra aqui e fazer lavoura. Acabar de tirar esses eucaliptos, que a careira ia até lá em cima, e fazer tudo lavoura esse alqueire aqui. Um alqueire de lavoura hoje vale um bom dinheiro, então não dá para ficar desperdiçando para ter 8 novilhas em cima. Ó, vai voltar. Pousou ali no eucalipto. Tem mais uma ali cantando e a outra voou lá pra baixo. São 3 que eu vi, pelo menos. Elas tinham um ninho num buraco aqui. Elas fizeram um ninho naquele buraco ali e descascou um monte de filhotinho. Os cepinhos aqui são esfolados de tanto elas ficar em cima. O buraco era ali assim. Ali, lá naquela pedra. Foi desmanchado, na verdade enterrou porque foi feita essa valeta aqui. Olha, os palanquinhos são esfolados de tanto elas ficar pousadas em cima. Elas estão aqui nesse ponto justamente por conta dos ratos. Essas corujas comem ratos, são carnívoras. Então dá rato por causa da silagem. Como é 2 lonas, os ratos conseguem às vezes se esconder no meio das 2 lonas e ficam comendo silagem na boca aberta do silo. E elas estão aqui para caçar os bichinhos. Pra mim não tem coisa melhor. Faz mais de 1 ano já que elas estão aí. E elas dão uma boa controlada nos ratinhos pequenininhos. Que é justamente eles que me dão prejuízo aqui no silo. Eles furam o silo, não deveria. Aí quando eu vou tirar a silagem, chega lá, tem uns 100 kg de silagem estragada. A gente tem um galpão para colocar entulho aqui na roça. Madeira, lenha pro fogão. Os maquinários que não é quase usado. Mas está embaixo de uma moita gigante de eucalipto. Já mostrei no começo do vídeo, olha o tamanho disso aqui. Os eucaliptos devem ter os seus 70, 80 metros de altura. São muito grandes. E de vez em quando cai um galinho lá de cima e tuf, fura o telhado. Quebra o telhado. Apesar, agora é de zinco esse lado de cima. Mas antes era toda folha de eternite e vivia moído. Aí um dia deu um vento, caiu um eucalipto em cima, quebrou essa linha aqui e arrebentou com o galpão. Aí meu pai reformou. Então tem esse empecilho aqui em cima, mas funciona bem nosso galpãozão aí. O que eu falei de projeto futuro, nós vamos reformar essa estrada aqui. Nós vamos tirar essa barriga da estrada, tirar essa curva, fazer mais linha reta, alargar ela um pouco, que hoje o morro é muito forte. Quem assistiu meu vídeo esparramando esterco líquido, que eu deixei o card aí no meio do vídeo aqui para trás, na última carga quase morri de medo dentro do trator, porque o trator começou a patinar, que o morro é muito forte. A gente passou mais ou menos umas 30 ou 40 cargas, o trator já não subia mais. Então nós temos que consertar isso, tirar essa curva aqui, é muito forte, poder endireitar e tirar o topzinho lá embaixo.
São duas curvas, essa que eu acabei de passar e essa logo ali embaixo que vocês estão vendo, e aí ela vira para a direita. A gente vai fazer uma linha reta, provavelmente vai 1 ou 2 dias de escavadeira e trator de esteira para fazer isso. E depois vamos usar um cascalho que a gente tem aqui do lado para cascalhar, que a prefeitura tirava cascalho para cascalhar as estradas antigamente aqui. E aí ficou esse mini barranco gigantesco aí. Hoje não tá tão alto que a gente derrubou uma parte para fazer tipo um degrau e diminuir um pouco a altura, mas tinha uma época que ele chegava a 8, 9 metros de altura. E ele acaba já no potreiro das vacas. Tive que fazer uma cerquinha lá em cima para as vacas não cair. Mas outro dia foi dado uma cavocada para tirar um pouco de cascalho. Já tem um palanquinho pendurado aqui no barranco de novo. Já tem que mudar a cerca para cima de novo. E essa outra curva aqui também vai ser tirada. Vai ser feita uma linha reta. Mas eu vou gravar isso mais para frente para vocês. O dia que vim fazer o serviço, antes de fazer o serviço, quero gravar o antes. Essa estrada do jeito que ela tá, um dia de sol para mostrar mais detalhes. Mostrar ela de debaixo também, que tem um barranco alto, logo para baixo é a casa do meu pai e da minha mãe. E depois mostrar a estrada depois de pronta para ver a evolução. Não sei como vai ficar, se vai ficar boa ou não, porque tem que construir ainda, né? Nossa propriedade de cima. Telhadinho marronzinho minha casa, casa da minha mãe. Meu irmão tem a casa lá do outro lado, atrás das árvores. O nosso novo galpão com placas solares. Então já estou dando um spoiler aqui como que vai ficar. O caminhãozinho aqui embaixo na frente da casa da minha mãe. O pessoal tá ponhando o resto das chapas ao redor do galpão para fechar de parede. Vou mostrar isso em outros vídeos. Aquele galpão 100% pronto. Ficando bonito na entrada da propriedade. E aquele galpão de madeira lá no fundo que tá caindo. Não tem mais nem telhado, tá pendido para um lado. A gente tem que terminar de derrubar aquilo. Construir um telhado que presta para as novilhas. Porque é bem a entrada da propriedade da coisa mais feia aquilo lá. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo mais informal, que eu falo um monte de coisa, falo que dá vontade. Eu trouxe vários assuntos, esse vídeo deve ter ficado longo de tanta coisa que eu falei. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse meu estilo de vídeo aqui mais maluco, só andando no dia de chuva e falando as coisas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, que ajuda muito o canal a crescer. Ajuda o YouTube a recomendar os meus vídeos para mais pessoas que se interessam sobre o assunto. Se não for inscrito, se inscreve no meu canal, porque todo sábado às 19 horas e 30 minutos tem vídeo novo e também nas quartas-feiras. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!